Fala galera, eu sou o Luan, esse é o Pop Culture Spin e hoje nós temos um vídeo mega especial para comemorar o mês do orgulho LGBTQIA+. Então já aproveita, se inscreve no canal para ajudar a gente no engajamento e a seguir criando conteúdos como esse. Ativa o sininho para que você receba uma notificação toda vez que sair um novo vídeo no canal. E também comenta aqui no final o que você achou do vídeo. Hoje nós vamos conhecer a história que deu origem ao mês do orgulho e também o apoio das nossas divas pop e também as nossas divas drag com a comunidade LGBTQIA+. Let's get to it, strike the pose, there's nothing to it. Junho é um mês do orgulho LGBTQIA+, e é um mês pra gente celebrar, mas também para relembrar que nós continuamos em uma luta constante por respeito e aceitação. Mas vocês sabem como esse movimento começou? Então alerta de spoiler. Ele começou em uma noite que mudou tudo. Então sem mais delongas, bora pra vinheta! Em 28 de junho de 1969, o bar Stonewall em New York City foi palco de uma revolta histórica. 28 de junho, 1969. Frequentado por gays, lésbicas, drag queens e outros membros da comunidade, a galera estava cansada de ser alvo de batidas policiais. Naquela noite, a comunidade resolveu dizer chega e reagiu. I would usually go to the end of the bar, and that's where my friends, street kids, drag queens, would hang out. Most Stonewall customers were regularly harassed by the police. We were second, third, fourth-class citizens, but this place, allowed us to be here. Marsha P. Johnson, Silvia Rivera e muitos outros membros da comunidade lideraram protestos que duraram dias e incentivaram o movimento LGBTQIA+. Quando a polícia chegou, ela achou que era uma noite como outra qualquer, que ela ia prender lá algumas bichas, algumas sapatão e ia levar embora para casa, para prisão, acabou. Só que nessa noite a gente resolveu reagir. A gente disse chega, a gente disse basta. E a polícia não esperava por isso. E não esperava também que a população apoiasse a gente. Foi um quebra-quebra geral. Gays, lésbicas, travestis reagiram e partiram para a briga. A violência se espalhou pelas ruas ao redor. O bairro do Village pegou fogo. O conflito assumiu proporções jamais imaginadas. Os policiais foram atuados. Esse protesto acendeu uma chama de resistência e orgulho que nos trouxe até aqui ao dia de hoje. Após Stonewall, várias organizações surgiram como a Gay Liberation Front e também a Gay Activism. E isso tudo fez com que nós tivéssemos aí uma visibilidade maior, fazendo com que passássemos a lutar por direitos fundamentais que conhecemos hoje. E ao longo das décadas, nós tivemos muitas conquistas, como por exemplo a descriminalização da homossexualidade em muitos países, mas pasmem, ainda existem países onde a homossexualidade é considerada crime. Nós também conquistamos em vários países a questão do casamento igualitário. E obviamente nós não podemos esquecer das paradas do orgulho que iniciaram lá na década de 70 e se espalharam pelo mundo, tornando-se ali um símbolo de resistência da comunidade. Agora chegou o momento de falar das nossas divas, as nossas divas do pop, divas drag, que sempre estiveram ao nosso lado. E elas não são apenas divas, queens, princesas, elas são realmente lutadoras e ativistas que estão ao lado da comunidade e muitas delas há muito tempo. Elas são nossas aliadas, influenciaram e ainda influenciam até hoje. É aquela velha história, né? Aos 13 anos, toda LGBTQIA+, escolhe uma diva para chamar de sua. Eu, aos 13 anos, escolhi a Madonna. E você? Já deixa aqui nos comentários que eu quero saber
qual foi a diva que tomou conta do seu mundo. Começando com a nossa suprema, a nossa grande rainha do pop, Madonna, que colocou o voguing, um estilo de dança do gueto dos anos 80, muito popular nos piers de Nova York e também nas ballrooms, e ela trouxe isso através da música Vogue do clipe Vogue, trazendo uma visibilidade que até então não existia para a comunidade, e que colocou diversas pessoas da comunidade no centro das atenções através do Vogue. O voguing era muito popular entre latinos, negros e pessoas da comunidade durante os ballrooms que faziam sucesso nos anos 80, onde pessoas da comunidade desfilavam e realizavam danças com o intuito de ganhar troféus para suas casas. É isso mesmo, era muito popular naquela década que se formassem casas onde nós tínhamos uma mãe e aquela mãe utilizava do seu espaço para trazer seus filhos, que nada mais é do que as pessoas da comunidade que haviam sido expulsas de casa por algum motivo, normalmente por se assumirem como homossexuais, e eles participavam desse movimento nas ballrooms, justamente como uma forma de se sentirem parte de uma grande comunidade, de uma família. Então, nessa época, os membros da comunidade tinham a possibilidade de escolher as suas famílias. Ao ser expulsos de casa, as casas comandadas normalmente por travestis ou drag queens eram o seu refúgio. Era ali que eles encontravam o acalento para o coração, o carinho, o respeito que eles tanto ansiavam e precisavam. Senhoras e senhores, desfilando na categoria Era Uma Vez a Casa Abundante. Minha nossa! Essa é a Lulu que conhecemos apresentando a Rapunzel? Mas em plena crise da AIDS, Madonna usou de sua plataforma então para dar visibilidade à comunidade, lançando o hino Vogue e o clipe que nós conhecemos, que possui performances memoráveis durante toda a sua carreira e colocando ali no centro daquele clipe pessoas da comunidade. Ainda em 1990, a Madonna concebeu a The Blonde Ambition Tour, considerada por muitos fãs a melhor turnê da cantora até hoje, mas ela foi, além de um grande espetáculo, a que trouxe a visibilidade, colocando como dançarinos pessoas abertamente gays, mostrando para o mundo a sua beleza, o seu talento e a sua diversidade. Ainda na Blonde Ambition, Madonna lançou um documentário chamado Truth or Dare, ou Na Cama com Madonna, que você pode conferir aqui no canal, dublado. Então, depois desse vídeo, corre lá para assistir, onde ela coloca os dançarinos, né, que ela chama como filhos, ela diz que se sente como uma mãe para eles, no foco, destacando a vida e os desafios dos seus dançarinos gays durante o documentário, colocando eles no centro das atenções e mostrando ao mundo o como era difícil e o quão pesado era o preconceito que ainda existia naquela época. Quando deixamos o Japão, eu descobri que estava ficando muito apegada aos dançarinos e eu comecei a me sentir como se fosse a mãe deles. Ai, que lindo, eu vou usar. Gabriel, já que nunca me deu nenhuma resposta, vai ganhar o mais antigo e o mais valioso de todos. Obrigado. Gente, mas também não podemos esquecer do grande discurso no GLAAD Media Awards de 2019 e falou sobre a importância do amor e do respeito a todos, independente de sexualidade. The freedom fighting expanded and continued, and so did getting my ass kicked. Fighting for all marginalized people was a duty and an honor I could not turn my back on, nor will I ever. Yes. E vamos lá, né? Além disso, os clipes da nossa Queen sempre foram um show à parte, onde ela sempre trouxe pessoas da comunidade para participar e são de cair o queixo. Mas também temos a nossa Mother Monster, Lady Gaga, ou a sucessora natural de Madonna, que também é uma grande ativista e apoiadora da causa LGBTQIA+. It makes me cry. I am so emotional today. This community has fought and continue to fight a war of acceptance, a war of tolerance, and the most relentless bravery. You are the definition of courage. Do you know that? I feel so honored and privileged to even be asked to be here.
Lady Gaga lançou Born This Way em 2011. E a música se tornou um hino de aceitação e de orgulho da comunidade. Gaga sempre foi explicitamente uma ativista e apoiadora da comunidade gay, mas foi nesse álbum que ela trouxe a mensagem de que nascemos assim e que Deus não comete erros. Foi nessa era que ela fundou a The Born This Way Foundation, que é dedicada à comunidade gay, especialmente ali aos gays mais jovens, que combate a discriminação e o bullying. E Gaga é uma verdadeira campeã da causa, a nossa querida Stephanie. Ela realmente luta, dá a cara a tapa e usa de sua plataforma ali para nos enaltecer, assim como nós enaltecemos a nossa Mother Monster. E obviamente ela coloca a cara a tapa porque ela sabe que muito evoluímos, mas ainda temos muito pela frente. E ela nunca teve medo, né? Não vamos esquecer lá de 2010, do famoso vestido de carne, onde ela utilizou da moda, né, para se expressar. E obviamente Gaga sempre foi uma grande apoiadora e inclusive uma das primeiras a se expressar a favor do casamento igualitário entre pessoas do mesmo sexo. E diretamente lá dos anos 60, nós temos a nossa maravilhosa, nossa drag woman, Cher. Gente, Cher é uma verdadeira lenda da música, mas também uma verdadeira lenda do cinema. E talvez algumas pessoas não sabem, mas Cher tem um filho da comunidade. Exatamente, Chaz Bono, um homem trans, que Cher, como mãe, tem sido defensora há muito tempo, desde que ele se assumiu e iniciou o seu processo de transição. Cher participa de diversos eventos beneficentes em prol da causa LGBTQIA+, e também especificamente de causas trans, justamente por ter ali o seu filho, Chaz Bono, que participou inclusive como jurado do RuPaul's Drag Race. Além disso, e vamos falar agora da nossa Queen Bee, uma das maiores artistas do nosso tempo, Beyoncé. A nossa Queen Bee sempre incluiu referências e a pauta LGBTQIA+, em suas músicas, apresentações, clipes, isso não é surpresa para ninguém. Ela inclusive dedicou o prêmio Glad Media Awards à comunidade LGBTQIA+, a qual ela chama de família, e ela tem sido uma defensora e ativista dos direitos da comunidade. And that's the beauty of a great partnership, connecting people who at first glance seem to be worlds apart. And whether it's our fans or our family, the LGBTQI community has always supported us and lifted us up. And we thank you guys. We're here to promote love for every human being. Beyoncé já defendeu o casamento igualitário, além de outras causas da nossa comunidade, e ela usa da sua plataforma, da sua voz, para defender e buscar sempre o respeito por todos acima de tudo. E falando nisso, não podemos esquecer também que em 2018 ela foi a primeira mulher negra a ser uma headliner no Coachella. E isso foi algo muito importante para a comunidade, tanto LGBTQIA+, quanto para a comunidade negra. As Bae só arrasa, né? Não é segredo para ninguém, não só no palco ou nos clipes, mas também nos bastidores, apoiando aí diversas causas que fazem parte da nossa comunidade e também em relação à discriminação contra as pessoas negras. E agora nós temos Rihanna, que é uma verdadeira força da natureza e grande apoiadora da comunidade. Apesar de não estar mais lançando álbuns ultimamente ou fazendo shows, nós tivemos aí uma grande performance no Super Bowl. Onde ela estava grávida, inclusive, e hoje ela se dedica à carreira de vendedora da Jequiti.
Corta, gente, eu tô brincando. A Rihanna realmente é uma pessoa muito importante para a comunidade e sempre utilizou da sua plataforma para enaltecer e para lutar por direitos, além dos LGBTQIA+, também de pessoas que precisam de ajuda, como as comunidades da África, por exemplo. And I would think to myself, like, I wonder how many 25 cents I could save up to save all the kids in Africa. And I would say to myself, you know, like, when I grow up and I can get rich and I'm gonna save kids all over the world, I just didn't know I would be in the position to do that by the time I was a teenager. Em seu discurso do Harvard Humanitarian Awards, ela destacou a importância também de apoiar a nossa comunidade. O seu ativismo fez e continua fazendo a diferença na vida de muitas pessoas da nossa comunidade, e Rihanna sempre utilizou também da sua plataforma para incluir pessoas queer em seus clipes e também em suas performances quando ainda atuava no mundo da música. E além disso, a Riri sempre foi uma trendsetter, seja lá na moda, com sua linha Savage X Fenty, que celebra todos os corpos e todas as culturas, ou na música, com suas músicas que dominaram todas as paradas. Te amo, she says to me. I hear the pain in her voice. Then we danced underneath the candelabra. She takes the lead. E quem não ama suas respostas no X lá, sem nenhum filtro? A Rihanna é realmente muito icônica. E para fechar o nosso top 5, nós temos Taylor Swift, a nossa queridinha da América, que se tornou uma grande apoiadora da nossa comunidade também. Seu videoclipe, You Need to Calm Down, celebra a diversidade, incluindo diversas pessoas da nossa comunidade. Taylor também utilizou da sua plataforma para mobilizar os seus fãs e incentivar o apoio a causas pró-LGBTQIA+, mostrando que está disposta a usar da sua imagem e da sua grande influência no mundo da música e na indústria como um todo para promover mudanças, para nos apoiar cada vez mais na busca pela igualdade e pelo respeito. E não poderia ser diferente. Falando agora das nossas divas drag, nós vamos falar de uma que abriu portas. Eu costumo falar que ela é a Madonna do mundo drag, e obviamente ela é uma drag que ela tem muita influência em todo mundo e construiu um império abrindo portas para diversas pessoas queer que tinham ali aquela vontade de experimentar uma arte chamada drag. Agora nós vamos falar da nossa grande Mama Ru, RuPaul. RuPaul é uma figura muito importante e também muito influenciadora na comunidade LGBTQIA+. Isso desde os anos 90, quando ela se tornou a primeira drag queen a se projetar nos Estados Unidos como cantora, mostrando o seu talento, o seu charme e também a sua imagem sempre impecável, né, gente? Vamos combinar. Mama Ru arrasa demais. Shantae, you stay. Em 2009, RuPaul lançou a primeira temporada de RuPaul's Drag Race, que projetou grandes drag queens no mundo inteiro. Nós temos esse show acontecendo até hoje em diversas edições, inclusive em outros países, como por exemplo o Brasil, onde nós tivemos aí uma edição muito especial comandada pela drag queen. What's up, lindas? Esse não é só mais um Drag Race. É o nosso Drag Race, bebê! D-U-C-E-T-A. Bonita! Porque só as nossas... RuPaul's Drag Race abriu portas para muitas drags e também apresentou um modelo onde elas puderam acompanhar a evolução desse mundo e também projetar a comunidade queer drag para todo mundo. E sempre utilizou da sua influência e importância cultural nos Estados Unidos para incentivar o respeito a todos, sempre com discursos inspiradores. E a gente acompanha muito isso até mesmo no próprio programa RuPaul's Drag Race, onde ele já recebeu vários prêmios. Como melhor programa, como melhor apresentador. A Mama Ru é maravilhosa mesmo, então eu digo, Shantae, you stay, Mama Ru. Gay people, we get to choose our family. You know, we get to choose the people that we're around. You know what I'm saying? I am your family. We are a family here. Mas não é só de divas
pop drag americanas que se vive a comunidade LGBTQIA+. Aqui no Brasil nós temos a nossa super, hiper, mega drag, uma das mais famosas de todo mundo, com milhares de seguidores no Instagram e que lançou diversos álbuns de sucesso, Pablo Vittar. Yes, girl! Come on, get with me. You know I had an outfit like that in high school. Flash, 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 pose. Flash, 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 close. Flash, flash, flash. Pablo Vittar tem sido uma figura muito importante quando se fala da cultura drag, mas também de aceitação. Ela já subiu ao palco com Ferg no Rock in Rio, com Madonna na The Celebration Tour in Rio. Pablo Vittar já cantou em inglês, já recebeu prêmios da MTV na Europa, já recebeu prêmios brasileiros também por sua música e por sua importância. Lançou um clipe, inclusive, dedicado à nossa comunidade e muito focado na questão do bullying sofrido, que foi o clipe de Indestrutível. Um clipe muito forte, com uma mensagem muito poderosa e que você pode conferir um trechinho agora. Acho que essa qualquer fã, hein? Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Pablo Vittar é um ícone de representatividade, de empoderamento, colocando o seu talento, a sua voz como forma de dar visibilidade às drag queens. Que a gente tá aqui hoje, dando uma entrevista, eu montada de drag, é porque muita gente morreu e sofreu preconceito pra gente ocupar esse espaço. Isso é fato. E através dela nós tivemos aí um espaço aberto na música brasileira e na cultura nacional para que drag queens pudessem sim cantar e sim fazer muito sucesso. Parte disso é a própria Glória Groove. Essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver ela rebolando até o chão. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver ela rebolando até o chão. Glória Groove também é outra potência no mundo drag no Brasil. Ela usa da sua plataforma para incentivar a aceitação. Quem acompanhou Música Boa ao Vivo e viu aquela performance lindíssima que ela fez, cantando Essa Mulher, de Elis Regina, gente, aquilo foi de arrepiar. Eu acabei de arrepiar, inclusive. Dá uma olhadinha. Ah, como essa santa não se esquece de pedir pelas mulheres, pelos filhos, pelo pão. Depois sorri meio sem graça e abraça aquele homem. Incrível, né, gente? Elis Regina, com certeza, lá de cima olhou para aquilo e pensou, realmente eu venci. Porque a voz da Glória Groove nessa música é algo sem explicação. Eu realmente não tenho nem palavras para descrever o quanto eu amei aquele momento. Não só esse, como vários outros do programa Música Boa ao Vivo. Na minha concepção, foi o melhor Música Boa ao Vivo até agora, de todas as edições que já aconteceram. Porque a Glória Groove arrasa demais. Mas ela usa das suas músicas ali para defender a questão do empoderamento, da resistência, e ela é uma grande ativista da causa LGBTQIA+. Ela, como Daniel, que é o seu nome out of drag, né? Ela também utiliza da sua plataforma para isso, tem programas na Netflix, programas em outras plataformas também, onde ela traz essa questão da aceitação, utiliza do seu palco para trazer pessoas queer para suas performances e também em clipes. Glória Groove, então, é hoje uma das drags mais influentes que nós temos no Brasil. A Lívia estava falando sobre a questão do preconceito. Você sentiu preconceito também com essa coisa de drag ou não? Até nisso está sendo superado ou não estamos... Eu considero
Cultura drag é o meu grande presente na vida, na verdade, né? Eu já era artista de diversas maneiras antes de me tornar uma drag queen. E eu encontrei na arte drag uma forma de me expressar, de fazer o meu trabalho musical também ser visto de uma outra forma. Então, por ser uma arte que me abraçou muito, eu tinha consciência, plena consciência do preconceito que ia vir junto com isso. Mas eu considero isso motivo pra lutar, pra superar, pra elevar a cultura drag pra novos patamares. Eu vi nisso essa chance. Bom, gente, nos encaminhando para o final do nosso vídeo, é importante lembrar, fundamental na verdade, que a nossa luta ela continua, ela ainda não acabou, muita coisa evoluiu, mas o Brasil ainda é um dos países que mais mata LGBTQIA+, no mundo. O apoio que nós temos dessas divas mostra o quanto a música e a cultura pode sim influenciar de forma positiva e promover uma mudança no respeito e na aceitação pelas pessoas da nossa comunidade. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever no canal para que a gente siga crescendo e criando conteúdos como esse. Ativa o sininho para que você possa receber uma notificação toda vez que sair um novo vídeo no canal. E não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. O feedback de vocês é muito importante para que eu siga criando conteúdos como esse e melhorando cada vez mais. Eu sou o Luan, esse foi o Pop Culture Spin de hoje e eu aguardo você no próximo vídeo. Attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it.